Pai amado, Pai querido, estamos na Sua presença, meu Deus, nesse momento. E agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar nessa madrugada. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos usar. Desperte, Senhor. Meu Pai, a Tua palavra nos mostra que quando é necessário o Teu Espírito, meu Deus, Ele conduz em todos os aspectos. Meu Pai, acorda Teu povo. Senhor, nos dê, meu Pai, atenção, entendimento, foco, meu Pai, a direção. Meu Pai, nos derrame sabedoria nessa madrugada. Não nos deixe nos perder. Não nos deixe olhar para a direita nem para a esquerda. Não nos deixe, meu Pai, fazer sacrifícios em vãos. Meu Pai, não nos deixe, Senhor, estar no lugar errado, meu Pai, nos tire, mas quando estamos no lugar certo, nos faça um povo íntegro. Meu Pai, se eu estou aqui, essa madrugada, meu Deus, com uma oportunidade para mudar ciclos, mudar mentes, mudar corações. Eu agradeço ao Senhor e eu peço que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus. Nos leve a outro patamar. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Eu peguei uma palavra que ela é tão completa que se você tiver aberto, entender e ter o discernimento, tenho certeza que nós podemos ir para outro patamar aqui. 1 Reis, capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel. Por quê? Aqui, o título ainda da mensagem, né, que a Bíblia nos mostra, Jeosafá concorda em ajudar Acabe. Isso aqui era por volta do ano de 897 a.C. Então, durante 3 anos não houve guerra, por quê? Porque naquelas últimas nas últimas duas derrotas da Síria, foi o momento que Acabe se arrependeu. Então, esse momento que Acabe, ele decidiu resgatar a cidade aqui de Ramote de Gileade. E aconteceu que ao 3º ano, Jeosafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. Então aqui está falando, no 3º ano, Jeosafá de Judá foi visitar o rei de Israel. Aqui ainda fala em desceu. Na Almeida fala em desceu. Jeosafá, infelizmente, ele não desceu somente na forma física, mas ele desceu na forma espiritual. Aqui era uma descida de Josafá, que ele não precisava fazer isso. Mas, continuando. 3. Este havia perguntado aos seus oficiais, por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Aqui ainda fala, contudo estamos calados e não atiramos da mão do rei da Síria. 4. Perguntou então Josafá, irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, sou como tu. O meu povo é como o teu povo. E os meus cavalos são como os teus cavalos. Olha como a pessoa está distraída. Aqui a resposta dele fala, serei eu como tu, o meu povo, e teu povo será o meu, cavalos serão como os teus. E aqui a gente vê que nas palavras, Josafá parecia com Acabe. Mas você vai ver uma diferenciação aqui muito grande nos próximos capítulos. 5. Mas acrescentou, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Essa é a diferença. Você pode até estar andando com quem não tem temor nenhum, só vive de remorso, mas você sabe para onde correr. Aqui ainda ele fala, rogo-te que consultes hoje a palavra de Deus.
Então, aqui, ele estava dizendo isso porque as últimas 2 vitórias de Acabe foi consultado e liberado pelo profeta. Então até aí estava funcionando. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou. Acabe chamou 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois o Senhor entregará nas tuas mãos. Aqui ainda fala, irem à guerra contra Ramote, ou seja, eles disseram: sobe, porquanto o Senhor entregará em suas mãos. Aqui nós vemos um povo que se autoproclama profetas, né? E hoje acontece a mesma coisa. Um povo que profetas, pastores, que falam de Deus, mas não conhecem a Deus, não têm o discernimento para Deus. É um povo que prega essa busca, né, desenfreada da prosperidade. É um povo que fala e não estou falando contra a prosperidade, muito pelo contrário, nós temos que ser prósperos. É um povo que fala que Deus vai fazer, Deus vai acontecer, porque aquilo, corta toda da Bíblia o se arrepender, o pedir perdão, o se volta para Deus, o para de pecar, muda a tua linguagem, muda as tuas amizades, muda teus vícios. É um povo que abraça, Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho único, mas esquece que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo que sofre a renovação mental. Aquele que está se transforma e não se amolda. Nós não nos amoldamos. Mas aqui estava um povo treinado. E a gente vê isso muito aí nas redes sociais também. Pastores que são treinados para falar o que você gosta de ouvir. A gente adora ouvir revelação, a gente adora ouvir palavras. Se bota o cajado no mar e o mar vai se abrir. Bota teu pé na água que você vai andar sobre as águas, varão. Mas a gente não vai conseguir nunca fazer todos esses milagres que não é milagre. Isso é consequência de um relacionamento com Deus. Se a gente não vai e não começa a ouvir o que eu preciso ouvir. Aqui são profetas da mentira. E aqui os profetas podem ser trocados também por irmãos, por amigos, que não prezam a verdade, não querem a verdade. Eles se omitem a verdade. E se ouvem a verdade, fingem que não ouvem. Se fala, só ainda que está na palavra de Deus. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. 6. Aqui você vê agora, ele estava lá, Josafá estava com Acabe, Acabe foi Acabe, você não vai esperar nada de o Acabe, ele sempre vai ser o Acabe. Agora Josafá, ele teve uma outra postura. Ali, você vê que, vá, Deus é contigo, você vai ser vitorioso. Vai lá, abre aquele teu negócio. Não, vai lá, faz aquela. Não, vai lá, irmão. Vai, pode ir. Olha, é até engraçado falar isso aqui que eu peguei uma situação essa semana de uma mulher. Ela estava com várias situações, tal, e ela consultou, não sei o que e tal, né, situações aí no casamento, em tudo que tinha direito, né, cheio de problema. E ela, ao invés de vir ouvir a voz certa ao lugar onde ela se alimenta, ela foi consultar uma missionária, não sei onde encontrou ela, não sei se era das antigas, que ela antigamente ia, e a missionária falou: não, é porque fizeram macumba para você. Eu não posso julgar. O que realmente aconteceu. Eu estou ouvindo uma versão só. Provérbios me ensina que tem sempre dois lados, né? Salomão ensina isso, houve sempre dois lados. Mas, vamos lá, vamos dizer que isso aconteceu, e ela falou, né, e soltou essa pérola, né, porque fizeram macumba para você, tal, e tem que fazer isso, tal. Agora, é muito interessante porque
essa pessoa, ela libera uma coisa dessa, uma palavra dessa, mas essa mesma pessoa tinha uma lista, um livro. Pecado, imoralidade, mentira. É mais fácil eu culpar a macumba mesmo. É muito mais fácil, é muito mais rápido, inclusive. Pode ser, mas a Bíblia ensina, maldição sem causa não pega. Então qual é a causa? Porque fazer, a bispo ainda falou, culto ainda esses dias no culto, que fizeram já, né, trabalhos aqui na porta da igreja, já fizeram, enfim. Pergunta onde está o centro, porque a gente continua aqui. A questão é que, quando você sabe que Deus você serve, você sabe que quantidade não é qualidade. Você sabe que Deus nunca ligou para a quantidade. Uma quantidade que só fala mentira. E ainda quando você ouve uma pessoa que ao invés de você ir em um lugar que preza a palavra, que respeita a Deus, que manda, você não ouviu o trovão, não somente o trovão, o terremoto, o vento na fenda, mas ouviu o sussurro suave de Deus. Ele precisa falar. Então quando você procura, você vai encontrar todo tipo de profeta alinhado com o que você vai ouvir. Profetas com camurça na língua. Vai ser uma delícia ouvir. Não porque você vai fazer. E aqui a resposta é o seguinte. Devo ir à guerra? Sim, pois o Senhor entregará em suas mãos. Perfeito, 400 falaram. Agora Josafá falou. Não existe alguém, ou melhor, não existe aqui mais nenhum profeta. Você entende uma coisa, gente? Aqui é muito claro para mim. Ele não considerou aqueles profetas. Quando você tem um mínimo de discernimento, mesmo que você está errado, você sabe exatamente quem fala pelo Espírito e quem fala pela barriga. É só você bater o olho e você fala. Os emocionados que não consultam nada, aqueles que falam pelos cotovelos, está aqui. Existe mais algum profeta? Existe mais algum profeta que possamos consultar? 8. O rei de Israel respondeu a Josafá. Agora, infelizmente, acredito que aqui não, né? Aqui não, mas em algum lugar vai ter, né? Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio ele, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito. O que é coisa boa? Eu acho muito interessante quando eu lembro numa viagem, que a gente estava viajando, e aí eu não sei de onde apareceu lá o CD, botou aquele CD do Panda lá, o Kung Fu Panda lá. E o João, Davi assistindo e tal, e eu ouço aquela tartaruga do mestre Yugi, alguma coisa assim, falar alguma coisa, eu não lembro direito. Aí o cara, o bichinho lá, eu não sei como chama lá, o anãozinho, correu lá para a tartaruga lá, e ela disse, como ela disse mesmo? Mestre, tem más notícias. E ele disse, não existe más notícias, só existe notícias. É interessante que, quando profetiza algo ruim para você, mas não é algo ruim, é somente o que é a realidade. A verdade nem sempre é boa, é ruim. Mas Deus te ama tanto que Ele vai falar as duas para você. E se você for humilde e querer realmente ouvir a Deus, você vai ouvir as duas, entender que as boas é para te fortalecer, para você continuar a seguir, e as ruins é para você mudar e se arrepender e se transformar em a criatura que está faltando. Sabe, que às vezes a gente se transforma em nova criatura, mas ainda está com o braço da criatura velha, atitudes das velhas. Então não se transformou totalmente. Deus não trabalha com mudança parcial, transformação parcial. Mas eu odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Imla, o rei não deveria dizer isso. Respondeu aqui Josafá, ainda na minha diz aqui, ó. Mas eu o aborreço, porque nunca profetizo o bem, mas somente o mal. E o Josafá disse, não fale assim ao rei. Sabe, eu nunca profetizo o bem. O bem para quem?
Deus ele quer o nosso bem, mas Ele quer que nós entendamos que nós precisamos mudanças. E a gente não pode trabalhar somente com quem fala mentira para nós. Se a gente sempre está com pessoas que não são que não dão bom conselhos, lembra de Roboão? Lembra de Roboão? Roboão ele tinha a oportunidade de ouvir os conselhos de Salomão. Os conselheiros de Salomão estavam lá também. Mas eles ouviram os velhos. O que aconteceu? Na primeira besteira, perdeu 10 tribos. Ou nós entendemos que nós precisamos ouvir o que precisa ouvir, porque isso é amor, é uma disciplina e uma autodisciplina, é 2 lados também. Aqui está aqui, ó. E 9. Então o rei de Israel chamou um dos oficiais e disse: traga Micaias, filho de Imla, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Você imagina, nós temos que imaginar, porque você não pode esquecer como foi também a busca pela resposta de Baal, para que fogo descesse. Né? Lembra que houve gritos, foi até meio-dia, depois até a hora do sacrifício, aí agora não era mais grito, agora era corte. Quando viu, eles estavam todos ensanguentados. E o que aconteceu? Nada. Tanto que ainda Elias gritava lá, zombava, falava tal. Aqui eles estavam em transe, estavam falando. Olha, a gente vê tanta coisa que é muito triste. De verdade é uma tristeza que a gente vê, cada coisa que a gente vê às vezes aí na internet. Gente que fala, e eu eis que te digo dali, tal. O pastor que vai na rede social, pega o perfil da pessoa e fala que ele é médico, ele é advogado. É tanta palhaçada que a gente vê. E isso é muito triste, porque isso aqui eles está enganando pessoas. Né? Os falsos profetas estão aí. Vão ter sangue nas mãos? Vão, mas a gente tem que saber que as coisas de Deus não funcionam assim. É muito sério isso aqui. E aí, se a gente ficar procurando, você vai encontrar a igreja que aceita não dizimar. Você vai achar a igreja que pastor, eu ouvi, ninguém me falou, eu ouvi. O cara ele era homossexual, esse pastor era homossexual, e ele falando que, perguntar para ele, o que você fala de Levíticos, né? Levítico 19 lá, né, que fala, né, do homossexual ali, não. Ele virou e falou, não, eu prefiro trabalhar, né, sem Levíticos na minha Bíblia. Então fica difícil. Porque o dia que o adúltero não consegue mais parar de adulterar, ele abre uma igreja de adúltero. Agora o mentiroso não consegue parar de mentir, abre uma igreja de mentirosos. O viciado, o alcoólatra, abre uma igreja de alcoólatras. E assim a gente vai vivendo essa apostasia, né? Essa coisa muito feia que a gente está vendo direto, né? E a gente sabe que o homossexualismo, como cigarro, bebida, mentira, adultério, como fornicação, como vícios diversos, é pecado. Pecado é pecado. Se você chega a Deus, Ele te aceita como você chega, mas Ele não te aceita como você está. Ele exige mudanças, porque senão Ele não é Deus. Se a gente não muda, Ele não vai, Ele não trabalha assim. As pessoas não assim, Deus não vai mudar por nós, eu mudo por Ele. Deus não vai me ajudar porque eu estou sofrendo, não, Ele vai me ajudar porque eu tenho fé. Eu acredito nele, Ele não responde dores. Ele não responde sofrimento, Ele não responde dívida, Ele não responde vício, Ele responde fé. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. O Filho o que é? O Filho é moralidade. Jesus ele veio para mostrar. Às vezes as pessoas esquecem das coisas aqui e querem jogar fora o Velho Testamento, esquece que o Novo Testamento fala de uma presença interna, de você se modifica, de você ama a Deus, e você quer realmente se conhecer. E quando você vai para Ele, você se conhece.
Aí você começa a ver que você realmente não era aquela santidade que você era. Deus começa a exigir mudanças. Isso é para o nosso bem. Né? E Zedequias, filho de Kenená, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. E continua. As pessoas não têm um mínimo, olha, tem gente que não tem um mínimo de temor de falar. Quem ouve, você acredita. E assim, maravilhoso, né? Viver numa mentira chega num ponto, né, que vai te cobrar. Agora a gente tem que saber que Judas, né, a palavra era muito clara, ele era o cordeiro, ele tinha um processo, ele estava cumprindo. Mas assim, precisava de um traidor? Estava lá. Mas eu não queria ser ele. Você pode escolher outro. Entendeu? Judas estava lá, ele tinha a opção de não fazer isso. Nós temos a opção de não viver uma coisa dessa. Né? Então pode acontecer, vai, mas que não seja pelas minhas mãos. 12. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramode de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Esses são os profetas que a gente vê, né? Esse cristianismo moderno, que a gente vê que vai pregar prosperidade, vai pregar que você vai vencer em todas as áreas, que você não precisa mudança, você não precisa parar de fazer o que você estava fazendo. E tudo você vai ter êxito, tudo você vai ser perfeito. Tá? Prega uma coisa que não existe. Até para aquele que é nova criatura, que anda em retidão, que anda em integridade e vive os seus desafios. Isso aqui não é conto de fadas. A realidade não é essa. E quem você vai andar? Você vai andar quem vai te falar a verdade ou quem vai amaciar teu pelo? 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável, hein, Micaias? Não importa, não, você não vai falar isso. Não, você vai falar para o rei o que ele não quer ouvir. Você vai falar para sua esposa o que ela não quer ouvir. Você vai falar a verdade para o seu filho. Não, mas vai que traumatiza, né? Vai que traumatiza. Não, mas será que eu devo fazer isso? Você não vai falar diferente dos outros. Você vai falar o quê? Vou sim. Porque o meu Deus não é igual ao Deus dos outros. Porque eu não vou viver a vida dos outros. Eu quero viver uma verdade. Nós temos que escolher o nosso caminho. Aqui é muito claro, presta muita atenção. Todo mundo pode estar indo para o precipício, você vai entrar na fila? Não importa para onde o povo está indo, importa onde Deus está mandando você ir. O mundo jaz do maligno, o mundo vai sempre seguir para essa linha. Você vai mudar a tua opinião por causa de ameaça? Porque você pode morrer? Até que ponto a gente vai segurar aquilo que você acredita ou não acredita? Porque Pedro falou muito bonito: vou para a prisão e vou para a morte contigo. Eis que te digo, irmão, você vai me negar 3 vezes, e o galo ainda vai cantar, e você nunca mais vai comer galinha. Mas você imagina o trauma que essa pessoa, esse cara ficou. Micaias, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramode de Gileade ou não? E ele respondeu: ataca, e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Olha que interessante. Ele falou a mesma coisa. Mas você sabe o que é engraçado? Aqui eu vejo uma coisa muito interessante, que Micaias estava sendo irônico aqui. Ele falou aquilo que o rei queria ouvir,
Mas o rei sabia que Micaias não servia os deuses que Acabe sempre serviu. Ele não andava junto com aqueles profetas, ele não falava a língua daqueles profetas, e ele não fazia média como aqueles profetas. Olha a resposta de Acabe. Para mim, eu vejo até uma falta de vergonha na cara de Acabe também. 16. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Volta. Vocês ouviram aqui, agora mesmo que eu falei. Eu não gosto, eu odeio ele. Porque ele nunca fala nada de bom para mim. Porque agora ele estava parecendo que ele estava falando, queria a verdade. Quem ouve Acabe, o cara era o cara da verdade. Agora, Micaias é um mentiroso. Mas você ouviu aqui. Ele nunca fala o bem para mim, ele sempre fala o mal, ele sempre profetiza coisas ruins para mim. 17. Agora Micaias vai parar de ser irônico. Então Micaias respondeu: vi todo o Israel espalhando pelas colinas, espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. Um povo sem, tudo perdido. Que não tinha alguém para seguir, para guiar. Eu ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Isso é o próprio Deus falando. Presta muita atenção, isso é uma das mensagens muito impactantes aqui que eu estava lendo hoje. Agora há pouco. Vi todo Israel espalhados nas colinas, ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. 18. O rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza? Olha só. Olha o que Acabe agora está falando. Eu não disse que ele nunca profetiza nada de bom para mim? Não falei, rapaz? Aí, ó. Não falei? Mas é um bobão mesmo, né? Olha só, de novo falando coisa mal ao meu respeito. Mostrando que eu não sou líder. Agora as minhas ovelhas estão tudo perdidas. Você está vendo, Josafá? É só mais uma, esse Micaias aí, não é difícil mesmo trabalhar com esse cara, né? Não fala nada que é bom para mim, né? Não disse que ele nunca profetiza? 19. Micaias prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Ouça, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono. Todo o exército estava lá. A sua mão direita e sua mão esquerda. Eu vou ler agora os dois. 20. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramó de Gileade e morra lá? Deus está perguntando para os anjos e para os demônios. Você vai ouvir agora. E um sugeriu uma coisa, outro sugeria outra. Presta atenção. Aqui você está ouvindo uma conferência celestial. E o Senhor disse: quem enganará para que ataque Ramó de Gileade e morra lá? Eu estava perguntando, quem de vocês aqui, anjos, né? Obviamente que os anjos, se Deus mandar, ele vai fazer, mas quem vai fazer esse serviço aqui? Né? Mostra o quê? Uma condução, uma soberania de Deus aqui. E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra. Ali estava mostrando um diálogo. 21. Até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor. Aqui não está falando de um espírito, inclusive no 21, ó, aqui na versão Almeida, fala: e saiu então o espírito, é um mau espírito aqui, né? E aqui o mau espírito, e disse: eu o enganarei. Quem é o enganador? Enganador, acusador. E disse né?
apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Aqui quando a gente lê ainda, você vai para Apocalipse 12 lá, você vê que ali ainda havia acesso, mas depois de Apocalipse 12 não vai ter mais acesso, vão ser jogados. Então aqui no 22, de que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá, engane. Ali era uma direção. Ali ele foi, sugeriu, ele já sabia, Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe, ele já sabia. Mas aqui mostra aqui uma permissão, uma autorização, uma condução, uma lapidação. Aqui há uma autorização de Deus. Você conseguirá. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Você conseguirá. No 22 aqui, ó. E o Senhor disse a ele: com quê? E ele disse: eu sairei e serei na boca de todos os seus profetas um espírito de mentira. Aqui está falando de espírito de mentira, um espírito mentiroso. E ele disse: tu o enganarás e também obterás o intento. Vai e faz assim, faça assim. Aqui a gente vê que há uma conferência, e a gente vê que é uma conferência em respeito, aos assuntos relacionados aos homens, inclusive ali há um líder. E ele está falando aqui, de que maneira? Às vezes a gente não entende que tem coisas que Deus permite. Deus permitiu que, acabei de falar aqui, Deus permitiu que Elias ouvisse, deixasse entrar, para ele poder trabalhar com Deus, para Deus poder trabalhar com ele. Quando a gente às vezes algumas coisas não entende, a gente começa a entender que o que ele estava ouvindo ali, era o que ele queria ouvir. Mas aquilo era para sua própria destruição. Você que conseguirá enganá-lo, vai e engane. 23. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca, vamos ler todo mundo junto. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou sua desgraça. O próprio Deus liberou isso. E às vezes as pessoas ficam aí, achando que e tem o controle, achando que as coisas não é bem assim, porque as coisas não funcionam muito assim, E Deus está mostrando muito claramente que Ele tem o controle de tudo, dos anjos ou dos demônios. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaias e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? No 24 ainda, aqui fala: então Zedequias, filho de Kenaná, feriu Micaias no queixo, dizendo: por onde se foi de mim o Espírito do Senhor para falar para ti? 25. Micaias respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envia Micaias de volta a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. E digam assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água até que eu volte em segurança. Micaias declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por mim, por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Aqui quando nós lemos depois, eu não pedi para separar, mas quando a gente continua lendo, você vai ver que Acabe foi, o Josafá, ele também foi, se vestiu meio que Acabe, o outro foi comer escondido, O rei, ele meio que se disfarçou, a Bíblia ainda fala aqui,
que ele se disfarçou, e aqui a Bíblia mostra que o inimigo aqui que Acabe estava enfrentando, ele mandou que os soldados fosse atacasse somente o rei. Josafá gritou, né? Eles foram tudo atrás, eles foram atrás, depois Josafá gritou, eles viram que não era ele. Mas uma flecha saiu de não sei aonde, sem pretensão, e acertou em uma brecha da armadura de Acabe. E o que aconteceu? Ele se feriu e posteriormente morreu. Aqui tem uma mensagem muito forte, e é uma mensagem para nós entendermos realmente as vozes que nós estamos ouvindo, entender que eu posso enganar por um bom tempo, eu posso andar com pessoas que também me enganam, e eu sei que estão me enganando, tanto que na hora ele já rebateu Micaias, já não disse para você só falar a verdade, ele já sabia que aquilo e tudo que ele estava ouvindo era mentira. Então, o final é que Deus ele vai ter o controle sempre. Mas se você não tiver o mínimo de discernimento, se você não entender que Deus ele é soberano em tudo, entender que até no céu, aqui mostra uma conferência celestial, todos ali. Mostrei agora em Jó. Os filhos de Deus foram junto, os anjos, e veio junto o Satanás. Ele tinha acesso? Tem, pode ter. Porque Satanás simplesmente um ser que não existe Deus nele. É a ausência do bem. Aqui existe o mal. O mal não existe, existe a ausência de Deus. Não existe escuridão. Você não tem como ir lá num quarto e aumentar a quantidade de escuridão no seu quarto. Você tem como diminuir a quantidade de luz. Quanto menos luz você tiver e aceitar na tua vida, na palavra de Deus, quanto menos vontade de você chegar e pegar na Bíblia e conhecer o que Deus está falando com você, querer saber a verdade, e não ficar confiando nas bocas de galho seco, de gente sem fruto, de gente que vem para te envenenar, de língua grande, gente que só fala coisa boa, pode ter certeza. A igreja que você tiver, olha, presta atenção, e só fala coisa boa. Quando eu falo coisa boa, tudo na palavra de Deus é bom, mas quando eu falo que você vai ser rico, você vai ser próximo, você vai casar, agora fala para você não se arrepender, fala para você não pedir perdão, fala para você não se transformar em nova criatura, fala para você não parar com seus pecados, fala para você ir lá e pedir perdão, fala para você virar e buscar uma catarse na tua vida, buscar uma purgação, se limpar do teu passado, revelar teus pecados para serem perdoados. Tem alguma coisa errada. Porque Deus exige o arrependimento. Desse jeito não vai. Não adianta. Não adianta a gente fazer sacrifícios. Olha, eu lembro de uma pessoa, né? Um pizzaiolo, ele é, né? E aí, toda hora eu passo lá, ele mora perto de casa ali, um quarteirão, toda hora eu passo. E nossa, teve uma época que quase todo dia eu parava ali, falava, criatura, levanta, vamos, estou com você. A gente orava, eu trazia ele, pegava ele, toda vez fazia esse processo, não parava. Toda hora estava lá, ele reclama, mas fala, mas reclama, vocês não têm ideia. Um dia ainda eu cheguei lá e ele foi e falou, né? Eu falei assim, você já vai abrir, você vai fechar? Não, já vou fechar, mas eu não aguento mais isso aqui, eu sou escravo do trabalho. Ele não para de falar. E quando ele vem que o negócio aperta, e ele está vendendo lá 100, 150 pizzas, e do nada, né? Que não é do nada, né? Mas começa a vender 50, ele se desespera. Aí ele corre, ele vem aqui e fala, né? E ele fala, bispo, agora eu vou ficar na madrugada, agora eu vou fazer jejum, agora eu vou saquear, agora eu vou dar aqui meu... Não, rapaz, não vai fazer nada disso. Dá um passo, lembra o que Paulo falou? Viva de acordo com aquilo que já alcançamos.
alcance uma estabilidade. Se você pode vir, eu falei para ele, você pode vir no culto das 3? Vem no das 3. Você não vai aguentar ir na madrugada, porque isso aí, você está indo com combustível errado. Sabe quando você vai sede ao pote, mas você não vai aguentar? Por quê? Você vai de uma vez, você volta também de uma vez. Seja continuista, faça de acordo. Bispo, mas, mas o sacrifício, faça o seu melhor. Mas não faça loucuras. Deus ele não está pedindo para você se quebrar no meio. Ele está pedindo, está falando, olha, dá um passo agora sim, tá? Agora vai lá, peça perdão. Não, não, agora muda, modifica aqui, ó, dizime oferta. Não, agora vai, ama o próximo, vai lá no trabalho. Sabe, vai de acordo com o que você pede. Já vi pessoas que estão em todos os trabalhos, todos, e não aguenta. Mas não aguenta. Recentemente, vi uma pessoa, ela foi para o trabalho ali da Sé, estava com problema de saúde, deu zica em tudo lá. Eu falei, gente, eu falo muito sobre isso. É consagração, é jejum. Eu não estou indo levar comida, eu estou indo levar uma mudança. A comida é consequência. A palavra de Deus é muito clara, a gente tem que ir de acordo com o que a gente alcança. E o que acontece? Já desistiu, acho que virou até ateu ali. Eu passei lá, ele já nem olha mais para mim. Por quê? Porque agora eu sou o problema. Por quê? Porque eu não falo coisas que ele quer ouvir. Ele não nem me ouviu, eu vou lá, peço a pizza, ele até vira assim, ó, de lado. Eu falo, mas Deus abençoe, tal, né, tal, mas nem quer me ouvir. Eu falo, aí daqui a pouco volta. Sabe por quê? Porque não é ele o problema. Não é a vida espiritual dele. Não, ele culpa todo mundo. Pessoas assim, vai ser igual a Acabe. Micaias é um problema. E como eu tenho poder, eu vou revelar o meu caráter para as pessoas que não falam o que eu quero ouvir. E o que eu vou fazer? Eu mando prender. Eu mando colocar numa jaula, numa prisão, só pão e água. Porque isso não é o que eu quero ouvir. Você nunca pode aceitar ouvir só coisas que você quer ouvir. Coisas que não mudam o teu caráter. Nós temos um corpo que está apodrecendo a cada segundo. Isso aqui não é a nossa vida. As pessoas confundem muito. Acham que não vai ter. O próprio Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas, ali vai ser lá. A nossa casa é lá, mas a gente tem que fazer o quê? O nosso papel aqui. Né? A tribulação está aí. A gente tem que saber que todo dia vai ser um desafio. Todo dia você tem que falar não. Todo dia você tem que renunciar. Todo dia tem vontade de ficar no sofá. Não, vai ficar aqui na igreja. Vou para a igreja, vou cumprir o propósito, vou orar, vou jejuar, vou estar na madrugada, porque isso aqui um dia acaba. Isso aqui tudo acaba. Isso aqui provavelmente tudo vai ser queimado depois, quando o anticristo assumir. As coisas já estão acontecendo. E ao invés da gente estar ouvindo os profetas que estão falando o que está na palavra, a gente está procurando a igreja com louvor maravilhoso, né? Já até falei aqui, né, que tem gente que adora, vai para a igreja só para o louvor. Né? Tem igreja que canta, tem que ter louvor mesmo, mas eu acredito que tem que ter um equilíbrio. Né? Mas tem igreja que dá 2 horas de louvor, 10 minutos de palavra e 5 de dízimo. Ou melhor, 50 de dízimo. Aí eu falei já, mas e a palavra? Ela não fala muita palavra, então canta depois pro boleto. Vai cantar pro boleto? Porque a palavra é que muda, eu não estou sendo irônico não, eu estou falando o que está escrito aqui. A palavra é que vai mudar. Louvor é maravilhoso, é uma adoração a Deus, é exigido inclusive. Salmo 150 fala, todo ser que respira louve ao Senhor. Mas a palavra que muda, a palavra única que vai entrar como uma espada de 2 gumes, que vai separar a alma do espírito, a medula dos ossos, as intenções e as motivações do coração. A palavra de Deus é muito clara. Ande com pessoas melhores que você, pessoas que orem mais, pessoas que jejuem mais, pessoas que falem mais a verdade. Nós temos que entender que o tolo odeia a verdade, mas o sábio agradece a correção. Salomão está lá nos explicando. Eu penso que esse é o momento de muitas decisões. Momento de a gente escolher o que realmente importa na nossa vida. É desligar as coisas que me roubam de Deus e voltar a ligar as coisas que me aproximam de Deus.
que me faz me transformar em uma outra pessoa. E quando eu falo isso, é tudo voltado ao agradar a Jesus Cristo. É dessa maneira que nós teremos uma vida poderosa. Uma vida poderosa. Às vezes as pessoas estão acusando e falando tal, mas porque o diabo está me tentando, o diabo está me perseguindo. O diabo aqui está mostrando que o próprio Deus mandou ele. Ele aceita. Você vai conseguir. Ainda deu uma palavra ainda, né, de encorajamento ali. Você vai conseguir ainda. Porque se ele não aprende, e ele teve muitas oportunidades. Essa aqui mostra que era a última oportunidade dele. Às vezes a gente está ouvindo a nossa última oportunidade de salvar o nosso ano, salvar o nosso casamento, salvar a nossa vida. Mas eu estou rejeitando, estou achando que isso aqui é pegação de pé, estou achando que a palavra não é bem assim. E sabe o que acontece? No percurso da minha batalha, a minha armadura tem uma fenda. E a nossa armadura não pode ter fenda, não pode ter brecha. A nossa vida não pode haver brecha. Porque se a brecha é lá que o diabo vai acertar, por que o diabo vai jogar num capacete com 4 milímetros de grossura de aço? Ele vai jogar aonde não tem. Sempre a flecha vai cair no lugar aonde você está expondo para o diabo. Você está mostrando que é lá que ele pode atacar. O diabo não vai bater na parede de concreto, ele vai bater na janela de vidro. Nós temos que tampar as janelas, nós temos que fechar as brechas, nós temos que voltar a ouvir a palavra, nós temos que parar de ouvir pessoas que não têm fruto e pessoas que me levam a erros. Ouvir galho seco não adianta, mas Jesus disse, vocês são ramos, eu sou a videira. A gente tem que se ligar à seiva da vitória da palavra, assim, entender que o Espírito que tem que coordenar nós. As brechas têm que ser fechadas. Aqui era a última oportunidade dele e não funcionou. Sabe por quê? Porque ele já teve vitória antes com a Síria e não deu certo. Ele venceu, sim, mas a longanimidade de Deus não é impunidade. Deus estava permitindo muita coisa. Ele tinha muitas oportunidades, mas acabou não entendendo, acabou não compreendendo, entendeu muito tarde que o remorso não é arrependimento. Remorso, você volta a pecar. Remorso te leva à iniquidade. O arrependimento te leva a uma mudança, uma transformação, uma alteração de visão, de audição. Você se transforma em uma nova criatura mesmo. Nós temos que ser novas criaturas todo dia. Porque todo dia a criatura muitas vezes quer voltar. E a gente vê que é laços. Você já estava falando com uma pessoa lá, né? Uma pessoa estava falando que às vezes acontece uma situação no meu ambiente de trabalho, tal, e um bombonzinho ali, e ele usa essa palavra assim. Não, bispo, porque assim, às vezes acontece e tal, e eu sou muito cordial com as mulheres. Eu falei, então seja grosso, rapaz. Essa cordialidade tua é que você está enganando você mesmo. Sua cordialidade tudo é que você está no modo de ataque. Você está querendo atacar, você não é fiel. Então você tem que tomar vergonha na tua cara. Está errado. Esse negócio de cordial, tá cheio de um monte de contato do WhatsApp lá, né? Traindo, fazendo besteira. Por quê? Porque você acha que você tem o controle de alguma coisa, cara. Ser educado é diferente de estender o tapete vermelho. Estenda o tapete vermelho para tua esposa, meu amigo. Ser educado, eu sou educado com qualquer pessoa. Agora, Micaias, ele foi educado também. Ele foi educado falando a verdade para ele. Quando você quer uma educação boa, é aquele que a gente fala a verdade. Quem é um mentiroso é os mal educados, porque não te ama. Anda com quem fala a verdade para você. Você vai querer ter o controle? Você não tem o controle. O nosso corpo todo dia pende para o erro. Paulo ainda fala sobre o pecado.
Eu tento fazer o certo, mas a lei, o pecado me leva para o errado. Eu quero fazer o que é o certo, mas eu levo. Mas com a redenção, com a crucificação, agora a gente tem o Espírito Santo. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te conduz. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Deus está comigo em todas as áreas, Ele vai ser comigo sempre. Agora eu preciso amar a verdade. Eu não posso mudar mais a minha linguagem. Eu não me adapto a pessoas, a família, a amigos, a rede social. Não. Tudo tem que se adaptar à vontade de Deus. A minha rede social tem que ser à vontade, se adaptar do que Deus está me direcionando. O meu casamento é do que Deus está me direcionando. Eu no meu trabalho, se eu estou sonegando, se eu estou errado, se eu estou mentindo, se eu não estou sendo honesto, eu me adapto ao que Deus me coordena. É minha casa, ao que Deus, a meu olhar, ao Deus, a minha audição, a minha visão, o meu andar, a tudo que eu for fazer na minha vida, até numa academia que eu vou malhar, é o que Deus está falando. Você tem um horário que está errado? Você tem um horário que tem coisas acontecendo lá, coisas que não edificam a Deus, que muitas vezes te levam a pecar, né? A Bíblia diz, fuja da aparência do mal, vai em outro horário. Seja inteligente. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Se o mal está lá, por que eu vou para lá? Eu não tenho controle. Eu só tenho controle se eu me santificar, se eu entender que a partir dele que eu vou mudar totalmente a minha vida e não vai ser mais difícil. Isso está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando você conhece a Deus de verdade, o pecado é nojento. Você não quer mais olhar para ele. Você sente até ruim. Quando você lembra do que você já fez, você sente nojo de você. Quando você conhece realmente a Deus, se você não está sentindo nojo, é porque tem coisa errada. Se isso não está mudando, se você acha que você tem um controle de passar numa fotinha de Facebook, você está errado. Porque o Espírito de Deus, ele repudia tudo que é contrário à santidade. A santidade me leva a Deus. Eu falei ainda, na segunda-feira ainda, ou nós decidimos ter um relacionamento com Deus de maneira vertical, ou eu vou viver uma vida como Mical, ter um relacionamento de maneira horizontal, só com pessoas, blindando a minha imagem, vendo o que os outros vão achar, talvez está lá pulando com o pessoal lá, se diminuindo. A resposta de Davi é muito clara: me humilharei ainda mais, me prostrarei ainda mais, me santificarei ainda mais, porque Ele é Deus, não é por você, é por Deus. Não é pelo que sua esposa nunca mais, não quer mais me olhar. O problema é dela, é Deus que está fazendo, é Deus que está modificando, ela vai ser tratada. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Tenha um relacionamento com Deus de maneira vertical, maneira que só você e Deus, o que Ele pensa, o que Ele acha, o que Ele olha, da maneira que Ele me quer, nada seja diferente disso. Porque quem quer agradar os homens vive no pecado. Quem quer agradar a Deus vive em santidade, uma vida poderosa, porque a Bíblia ainda fala ali em Provérbios, né? Se a minha maneira de viver é agradar a Deus, Ele me transforma meus inimigos em amigos. Se a minha maneira de viver é agradar a Deus, Ele transforma meus inimigos em amigos, está lá, Provérbios 16. Tem uma maneira de viver que agrade a Deus, tudo vai ser alterado para você. Tudo vai ser modificado, tudo vai ser alinhado, lapidado, você vai ser favorecido. Ponto, acabou. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. E vamos orar. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. E vamos falar com Deus nesse momento, nessa madrugada. Essa madrugada ainda é um momento que Deus, eu quero acreditar que Ele para ouvir muitas pessoas. Porque é maravilhoso. É maravilhoso como a Bíblia ainda nos fala: seja santo como eu sou santo. Um sacrifício numa madrugada dessa é um ato, é uma busca pela santidade. Fala com Deus. Pai amado, Pai querido, estamos na Sua presença, meu Deus, nessa madrugada. A Tua palavra, meu Pai, é muito clara, Senhor, quando o Senhor nos mostra que
Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Aqui, meu Pai, tem muitas situações. Aqui, meu Deus, eu posso falar que tem muitas cegueiras, tem muitos erros, tem muitos, meu Deus, sacrifícios de tolos. Mas também, meu Pai, tem pessoas, Senhor, que amam o Senhor e não querem mais, meu Deus, ouvir falar do engano. Meu Deus, nós vivemos num mundo enganoso, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor nos tira as escamas, o Senhor, meu Pai, nos limpa. Meu Pai, venha limpar o teu povo. Meu Pai, altera a nossa vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Meu Pai, traz à tona. Não nos deixe cegos, Senhor. Não nos deixe, meu Pai, mudos, surdos. Não nos deixe, meu Deus, um povo que anda e corre e roda no deserto e não sai do deserto. Meu Pai, que o teu povo entenda que o Senhor, meu Deus, quer somente, meu Pai, o nosso coração. E que hoje, meu Pai, possamos entregar aquilo que o Senhor mais deseja, o nosso coração, o centro das nossas vontades. Meu Pai, que possamos ser escravos de Cristo. Meu Pai, que hoje, Senhor, meu Pai, se há pensamentos, sentimentos, meu Pai, amizades, relacionamentos, vícios que me bloqueiam, me impedem de te conhecer, meu Deus, eu quero quebrar, anular e cancelar. E pedir, meu Deus, uma libertação. Pedir, meu Deus, que hoje nós possamos ter força de orar, de clamar, meu Deus, de entender, meu Deus, que eu não sou nada sem Ti. Meu Deus, abençoe, meu Pai, o Teu povo, levanta o Teu povo, derrama sabedoria, inteligência, coragem, derrama o discernimento, meu Deus, para ver, enxergar à distância, meu Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, aonde eu devo ir, aonde eu não devo ir. Meu Deus, Paulo ainda fala, eu ia, meu Deus, para a direita, mas o Espírito de Deus me jogava para a esquerda, eu ia para a esquerda, mas o Espírito, meu Deus, me jogava para a direita, meu Deus. Oh, meu Pai, nos deixa ser conduzidos, não nos deixe, meu Pai, se perder em amizades, no trabalho, meu Pai, com pedidos, com bênçãos. Meu Pai, tem bênçãos que faz o teu povo se perder. Meu Deus, salve a todos nós, que haja hoje um arrependimento de coração, de alma, de espírito, meu Deus, que possamos te conhecer, nos eleva a outro patamar. Usa, meu Pai, derrama, Senhor, essa sabedoria sobre nós, nos deixe entender e ensinar e praticar, meu Deus. Meu Pai, eu abençoo, meu Deus, a cada um. Eu determino, meu Deus, que esses propósitos venham ser concretizados, materializados. Eu determino, meu Deus, que as áreas da vida sejam realizadas para a honra e a glória do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos usar, derramar, levantar. Meu Deus, que daqui saiam líderes espirituais, pregadores do Evangelho. Meu Deus, pessoas, meu Deus, que não se amoldam ao padrão do mundo, que não são galhos secos, que não tem medo de falar a verdade, que não tem medo, meu Deus, de ouvir um não, que não tem medo, meu Pai, de colocar santidade na sua casa. Pessoas que entram no desafio e encaram, meu Deus, as mentiras de frente e coloca, meu Pai, a única coisa que importa, porque mesmo, meu Deus, meu Pai, mesmo que eu for colocado, meu Deus, numa prisão como Micaias foi colocado, eu não direi aquilo que não sai da boca de Deus. Eu quero, meu Pai, viver somente, meu Deus, pela verdade. Peça para Deus, fala, meu Deus, me coloque na verdade, que da minha boca só saia a verdade, que da minha língua só saia palavras usadas e aprovadas pelo Senhor, somente a verdade. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, me deixe mudo se eu falar a mentira, se eu, meu Pai, buscar um engano, que nada seja, meu Deus, permitido, que não, se não for somente aquilo que o teu poder, meu Deus,
Deus. A tua palavra me direciona. Meu Deus, eu quero, Senhor, meu Pai, ser conduzido. Fala para Deus, meu Deus, eu quero ser conduzido. Eu quero ser guiado, lapidado, direcionado, transformado. Meu Deus, arranca os corações de pedra e coloca de carne. Meu Deus, que teu povo, Senhor, venha te conhecer. Que o Senhor, meu Pai, seja a coisa mais importante da nossa vida. Meu Deus, não nos deixe, meu Pai, trocar o Senhor, meu Deus, por casas, carros, família, casamento, sexo, relacionamento. Meu Pai, nada, meu Pai, possa mais roubar a posição que o Senhor deve estar acima de tudo, acima de todo nome, acima de toda bênção, acima da minha vida, meu Deus. Que o Senhor conduza a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, meu Deus. Que o Senhor conduza a todos nós. Por favor, meu Deus, não nos deixe nos perder. Meu Deus, hoje é um dia especial, meu Deus, porque toda vez, meu Pai, que eu me humilho, eu me arrependo, meu Deus, se torne o melhor dia da minha vida, se torne o meu aniversário no céu, meu Deus. Meu Pai, que o Senhor, meu Deus, venha ter assuntos. Se há uma conferência hoje no céu, porque a tua palavra diz, meu Deus, que nós, o plano extraordinário de Deus, dá assunto para os anjos. Meu Pai, se está tendo conferência no céu, meu Pai, que seja para falar do plano poderoso que o Senhor vai realizar na vida de nós, na vida do justo, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa usar, abrir portas, meu Deus, abrir janelas, derramar, trazer clientes, que o Senhor possa, meu Pai, restaurar casamentos, que o Senhor possa restaurar o emocional, o espiritual, meu Deus, que possamos ser pessoas, meu Pai, verdadeiras, pessoas que amam a Tua palavra e obedecem, meu Deus, aos Teus mandamentos. Eu peço, meu Deus, que o Senhor continue falando, meu Pai, que o Senhor continue conduzindo a todos nós, dirija-nos, meu Pai, a esse caminho, meu Deus, que mesmo se passarmos pelo vale da sombra da morte, meu Pai, não temeremos, meu Pai, porque o medo pode vir, mas o medo não pode me levar, como levou Elias para o deserto a se perder, meu Deus, mas que o medo venha para me alertar, para me deixar atento, meu Deus, e que o Senhor possa usar a cada um de nós para esse grande projeto. Nos leva o ID, meu Pai, que sejamos evangelistas do ID. Meu Deus, que possamos salvar muitas pessoas através do nosso testemunho poderoso, meu Deus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, abençoo a tua cabeça, tua mente, teus olhos, ouvido, boca, coração. Eu determino que aonde você pisar, deixará pesadas pegadas do vitorioso, da vencedora, daquele que serve, aquele que deixa um rastro do conquistador. Eu abençoo a sua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus.